Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Opostos e Dispostos. Estou aqui com o meu bonitão e a gente tá... e a gente... Mas é mesmo, é. E é uma alegria estar aqui e receber um casal de amigos muito, muito, muito queridos. E a gente tem muito assunto para falar. E hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe. E aí a gente vai... Eu não vou dar spoiler, porque eles vão se apresentar, né, Mar? É isso aí. E o tema é esse porque eu tenho certeza que na vida deles, Nossa Senhora de Guadalupe tem um papel muito importante. Sejam bem-vindos, Tiago e Karina. Uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui no nosso podcast do Opostos e Dispostos. Isso. Muito obrigado, Carlão, Silvia. Queremos agradecer imensamente, né? Vocês que são um casal muito amigos, como você disse, mas que agregam muito na nossa vida, né? Trazem muito valor, são uma família referência para nós. Nossa, tá frito, você tá frito. Bom, tudo que vocês veem de bom na gente é Deus, é graça de Deus. É graça, meu filho. A gente sabe que barro a gente é feito, né, amor? Quer conhecer o que tem de ruim, passa um dia lá em casa. Tá bom, assim. Trocando lâmpada, arrumando, lavando roupa, arrumando coisinha, aí você vai ver o que sobra, se tirar a graça de Deus. Mas e aí? Então vamos para o nosso assunto aqui. Nossa Senhora de Guadalupe. Vocês chegaram recentemente, estiveram lá na Cidade do México e conta pra gente, como é que foi isso aí, Karina? Como é que foi essa experiência? Por que vocês sentiram necessidade de ir para lá, até o México? Na verdade, eu falo, né? A gente não quer nada, né? Nossa Senhora que sempre quis tudo, porque se fosse depender da gente, a gente estava na nossa comodidade, não é, Ti? A gente estava no nosso dia a dia, mas... eu falo sempre para as pessoas que vão lá no espaço, foi muito mais do que uma vontade nossa, foi um chamado de Deus e de Nossa Senhora. Né? Tudo que a gente fez até hoje foi através dela. Ela nos pegou na mão, ela que nos conduziu até o seu Filho Jesus. Em todos os momentos assim que eu fico recordando, né? Fico fazendo memória, eu percebo assim a gentileza de Nossa Senhora. E até nessa viagem foi uma gentileza dela, porque nós tínhamos um sonho de conhecer. Porque a gente falava sobre Nossa Senhora de Guadalupe, nós fazemos parte, né, da Missão Guadalupe, nós temos um espaço que se chama Espaço Guadalupe, e a gente sempre falava sobre a Nossa Senhora, mas era um conhecimento muito teórico, porque era superficial, talvez... Superficial, né? Também, porque era através da internet, dos estudos, enfim, não era algo vivido, não tinha um sentimento ali, não tinha uma experiência. E a gente sempre queria ir para lá. E aí eu falava assim para o Tiago, nossa, um dia a gente vai para lá. E aí, o que aconteceu, Tio? Então, foi uma questão de decisão mesmo, né? Porque a gente sempre ficava postergando, né, essa viagem. Era o nosso sonho, mas sempre tinha depois nós vamos, um dia, e tudo mais e tal. Então, um amigo nosso estava lá no espaço e falou, pô, vocês não foram para Guadalupe ainda? E a gente olhou e falou assim, ainda não fomos. Entramos na internet, vimos uma passagem, compramos, reservamos um hotel e deu tudo certo. Nossa. Sabe assim, uma coisa que no México não é fácil, né? É caro, mas estava na promoção tantas vezes e tal. Falou, não, é agora pra gente ir. Quando vai ser? Daqui, ele falou assim pra gente, nossa, em março é uma época muito boa, porque o clima é gostoso e tudo mais. E assim, ontem foi uma cliente lá no espaço e aí ela estava falando, olha, a gente não tem guia, a gente não tem nada. Nosso guia é o Espírito Santo. Aí ela começou a dar risada. Ela falou, nossa, eu sou toda certinha. Eu falei, não, a gente não é nada certinha. Nada certinho. A gente não tem nada planejado. Inclusive, essa viagem não era planejada. Nós tivemos aí correndo. Mas assim, Nossa Senhora... Qual que eu acho que é a grande diferença, né? Tudo bem que a gente tem que se planejar, mas a gente tem que estar com os nossos olhos e ouvidos espirituais muito abertos, né? Para não perder a oportunidade que nos é dada. E a graça também é assim, acontece desse jeito, né? A gente não pode perder a oportunidade da graça. E aí a gente, tá em promoção, Karina. Não, vamos entrar. Quer dizer, uma passagem que normalmente você pagaria muito mais, a gente pagou quase metade. Olha que delícia. Tudo foi dando certo e as coisas foram se ajeitando. Fora as coisas que aconteceram lá, né? Capítulo à parte. Por falar em planejar, ou falta de planejamento, eu cometi um erro protocolar aqui no planejamento. Porque a gente está tão... A nossa relação, a nossa amizade
é tão próximo, a gente é tão próximo do outro, né, que eu esqueci de apresentar você. Então, peço desculpas aí para quem está nos acompanhando. Então, agora a gente vai voltar para a apresentação, para saber quem é o Tiago e a Karina. Desculpa, porque eu sei muito bem quem são e esqueci que talvez você não os conheça. Eles estão falando de espaço e tal, daqui a pouco a gente vai explicar tudo direitinho. Mas vamos começar então agora. Tiago, quem é o Tiago Vespoli? Tiago Vespoli é apaixonado pela Karina Vespoli. Que lindo. E nós temos 3 filhas, a Maria Eduarda, a Marina e a Manuzinha. E eu sou de Campinas, sou católico, meus pais são católicos, minha avó católica, minha família toda é católica, né? Mas eu tive um chamado mesmo, né, a praticar o evangelho e exercer, né, uma função de missionário há cerca de 10 anos. E assim a gente entrou no caminho de Deus mesmo. Que bom, graças a Deus. Delícia. E você, Karina? Então, né, eu sou a Karina, sou casada com o Tiago. Nós somos casados há 10 anos. Quando a gente teve o nosso encontro pessoal, que até brinco com a Silvia, que não foi um encontro, foi uma trombada. Uma trombada com Jesus. Há 10 anos atrás, a gente também acabou decidindo por casar. Nós não éramos casados, né? E depois do entendimento mesmo, né? De que nós estávamos, assim, vivendo de maneira errada. Né? Vocês vão ter que voltar aqui um outro dia para a gente falar tudo sobre isso. Exatamente, é uma longa história, exatamente. Falar, então a gente tem, inclusive essa viagem que a gente está falando, né, foi uma comemoração também dos nossos 10 anos de matrimônio. Coroar, né, com a Nossa Senhora. E 50 anos, né, cara? E 50 anos de aniversário, né, meu e dele. Ela vai fazer agora 50 também. E eu sou arquiteta de profissão e hoje eu tenho um comércio, que não é só um comércio, é um espaço que se chama Guadalupe e... Que tem um cafezinho delicioso, uma queijadinha maravilhosa. Exatamente. E é um espaço que a gente se encontra, é uma delícia, próximo ao Liceu, né, aqui de Campinas. E é muito bom. Eu gosto muito de ir lá tomar café. Eu preciso experimentar o pistache. Eu também. Não, agora a novidade é o bolo quaresmal, que é o sucesso. E o pessoal tá pedindo pra deixar, né? Vai acabar a quaresma, mas não acaba o bolo, não. Quero continuar na penitência. Não, e vocês parecem assim, que são pessoas muito felizes, né? E a gente também, né? Não sei o que é essa graça, né? A gente fala... Como Deus nos dá a graça da alegria, né? É um dom, porque a Bíblia fala que a alegria é um dom do Espírito Santo. E a gente fica meio assim, abobado até, né? Porque é uma alegria que a gente percebe que vem do alto mesmo, né? Então, isso daí faz muito bem pra gente, né? Então, um dia minha filha falou, nossa mãe, mas e se Deus não existir? Eu falei, se Deus não existir, nós somos felizes desse jeito. Então, se não existir, já valeu a pena, porque nós somos felizes aqui já. Se, mas a Deus não tem, morri. Tá bom, mas eu fui feliz aqui de tentar viver as virtudes, de tentar viver aquilo que ele fala, né? É isso. E voltando um pouco para a viagem, né? Depois dessa breve apresentação. Da quebra do protocolo. Mas agora está tudo em ordem. E a gente queria, assim, que vocês destacassem alguma coisa que aconteceu nessa viagem, né? Alguma coisa que vocês gostariam de falar para a gente e contar um pouquinho da experiência. Eu até já sei o que o Thiago vai falar. Depois de um tempinho juntos, a gente até já sabe, né? Já conhece a pessoa. Bem, eu começo então? Eu tenho vamos lá, certeza que você vai falar. Bem, o que mais me marcou foi a quinta aparição, né? Acertou, cara? Claro. Que nós não sabíamos, né? Dessa quinta aparição, ficamos sabendo através da Julieta, que é uma mexicana, que ela tem um manto, né? Ela tem um dos mantos numerados que a Arquidiocese de Guadalajara disponibiliza, né? E ela falou pra gente ir nessa quinta aparição. Mas peraí, quinta aparição a gente não conhece. A gente é da Missão Guadalupe, a gente não conhece a quinta aparição, né? Daí ela explicou um pouquinho, que ficava cerca de 20 quilômetros, era dentro bem na periferia, um bairro bem afastado, que era difícil chegar, muito difícil, mas que valia muito a pena. Que são poucas as pessoas, mesmo os mexicanos não conhecem essa quinta aparição, né?
E pegamos o Uber, demorou mais de 1 hora para chegar. É um bairro afastado, bem em afastado, periferia, difícil sabe? chegar, umas ruinhas estreitas, cheio de buraco e tudo mais. Mas chegamos. Daí chegamos lá, sentamos, né? Tava tendo uma missa pro pessoal da Inglaterra. Nós participamos da missa. Daí a excursão foi embora, era uma excursão mesmo. A excursão foi embora, nós ficamos lá. Falei assim pra Karina, pô, mas nós viemos até aqui, não vai ter uma pessoa para explicar pra gente dessa aparição, né? Daí eu falei pra ela, espera um pouquinho que eu vou dar uma volta. Daí saí do banco, daí eu fui lá na frente do altar, olhei pro lado e tinha uma moça chorando, né? E uma outra consolando. E eu, assim, gente, eu falo bem pouco espanhol. Eu não entendo... Não habla espanhol. Não, falou, graças e... Pero que sim, pero que não. Eu olhei pra moça e falei assim pra ela, posso rezar por você? E ela olhou pra mim assim, chorando, pode chorar, pode sim. Eu falei, então... Ela levantou, fui até o sacrário com ela, falei, pô, eu tô sem minha cruz e minhas relíquias, né? Falei, espera um pouquinho que eu já volto. Vou até minha esposa ali e já volto. Daí fui lá, peguei ela, falei, o que você vai fazer? Falei, vou rezar pela mulher, meu coração, Deus pediu pra mim rezar pra ela, né? Daí fomos no sacrário e... Tiago sendo Tiago, né? Que bom. Saindo do protocolo também. É isso aí. Saindo do protocolo. E diante de Jesus ali, eu falei pra ela entregar tudo que ela tava sentindo, né? Ela falou umas palavras lá, tal, que ela precisava entregar, aquela tristeza muito grande que ela estava sentindo no coração, que ela estava sufocada, que ela não estava conseguindo respirar. E eu pedi para ela entregar para Jesus naquele momento tudo que ela estava sentindo, né? E ela entregou tudo. Rezei por ela, tal, uns 5 minutos ali. Belezinha. Ela se levantou, me abraçou, né, chorando ainda. E eu falei pra ela, eu preciso de alguém que me explique isso aqui, porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu não entendo dessa quinta aparição, ninguém sabe dessa quinta aparição, né? E ela falou assim, eu sou responsável, eu sou missionária responsável pela devoção da quinta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A pessoa por quem você rezou? Eu rezei. Nossa, ela é responsável lá, ela é missionária, legal. tá lá à disposição. Ela falou que ela é advogada, mas que o chamado dela mesmo é espalhar a devoção da quinta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E foi para Juan Diego também? Não, só foi para Bernardino. Só para Bom, vamos contextualizar um pouquinho. Isso. Inverno, 1531, num lugar lá no Tepeac, na colina do Tepeac, próximo aonde é hoje a cidade do México, a capital do México, né? Uhum. Nossa Senhora apareceu para um índio, o Juan Diego, e com uma missão para ele, construir um templo naquele lugar. Exatamente. Tá, então essa foi a primeira aparição. E aí tiveram, o bispo ele tinha que convencer o bispo. Como é que foi essa? Conta isso aí. Então essa foi a primeira aparição. Essa foi a primeira aparição em que ela, né, se revelou, se mostrou a ele e pediu que fosse construído esse templo em homenagem a ela para que ela pudesse levar o amor a todos e a misericórdia, né, dele e de Jesus a todo mundo. E aí ele falou, não, tudo bem, né, mãezinha, eu vou. Lá no México eles falam mãe morena. Mãe morenita. E ele falou, não, tudo bem, eu vou. E foi até o bispo, só que o bispo era um homem muito ocupado e ele não conseguiu atender, né, o índio naquele momento. E o índio voltou todo frustrado, porque ele falou, puxa vida, mãezinha, essa já foi a segunda aparição. Quando ele voltou para dar a resposta para ela, né. Ele falou, poxa, mãezinha, eu sou um índiozinho, né, eu sou tão humilde, a senhora, né... Não quer chamar outra pessoa? Pega outra autoridade, né? Aparece para outro. Um pajé, qualquer coisa. Aí você vai, pega outro cara aí, melhor do que eu. E aí é onde ela fala, né? Eu tenho muitos servos à minha disposição, mas eu escolhi você como mensageiro. E aí ele fala, tá bom então. E daí ele volta. Ele falou, não, eu vou lá de novo, né? Pela segunda vez ele foi lá no bispo, bateu na porta lá. Seu bispo, é o seguinte, eu tô aqui de volta. E aí ele falou assim, então tá bom, né, meu filho, já que você tá falando tanto que Nossa Senhora tá aparecendo pra você, então você me traz uma prova concreta. E aí ele deve ter colocado a mão na cabeça, né, porque o índio era muito simples, muito humilde, ele, né, nem imaginava o que estava acontecendo, ele só estava sendo obediente.
né? Estava obedecendo aquela, né, a Nossa Senhora. E aí ele volta, e quando ele volta para a casa dele, né, ele acaba encontrando o tio muito doente. Que é o que é o Juan Bernardino. Ah, tá. E ele encontrou o tio muito doente. E nessa hora, eu acredito, né? Eu fiquei muito me colocando ali na cena, né? No momento. Naquela hora, eu acredito que haja essa estremecida na fé, sabe? De Juan Diego falar, poxa vida, né? Nossa, a senhora apareceu para mim e meu tio tá doente e bate aquele desespero. Eu tenho um dever aqui para eu tô dividido, exatamente. Cuidar do meu tio, do meu familiar. Porque pela história, ele já era viúvo. Juan Diego era viúvo. E ele ainda não morava na mesma casa que o Juan Bernardino. Mas ele cuidava do tio. E aí ele falou, poxa vida, né? Meu tio tá morrendo. E passou a noite inteira. E o tio falou, olha, eu não vou aguentar. Eu preciso que você vá até a cidade. E a cidade era o quê? Era longe, né? 20 quilômetros. Uns 20 quilômetros, Não. Eu preciso que você vá até a cidade mais próxima e traga um sacerdote para que possa me dar, né, aqui uma confissão, fazer a confissão e me dar a unção dos enfermos, porque eu não vou aguentar. E ele saiu desesperado. E aí conta a história, né, que até o Diego, ele falou assim, que é no pé do monte, né, no Cerrito de Tepeac. Ele falou que ele deu a volta. Porque vai que eu encontro Porque vai que eu ela encontro de novo, ela e eu vou ter que falar com ela, né? A ingenuidade dele, né? Ele falou, vou dar a volta por trás do monte, assim ela não me vê. Ah, e aí, gente, que né? bonitinho. E aí ela encontra. Foi a e ele terceira fala. aparição. E aí ele fala, né? Fala, olha, mãezinha, eu não vou conseguir, né, fazer tudo aquilo que o bispo me pediu, uma prova concreta, mas eu não vou conseguir, porque meu tio tá doente, meu tio tá morrendo, eu preciso ir na cidade. E aí tem a frase, né, que inclusive tá escrita bem na frente, assim, do santuário, da basílica. Nós tivemos a graça de ir também, né, amor? Lá. Não sou eu tua mãe, que estou aqui. Então, essa é a frase que ela fala pro índio. E que, na verdade, ela fala para cada um de nós. Eu acho que a gente podia aproveitar isso aqui agora e falar para quem está nos assistindo. Essa frase de Nossa Senhora é para cada um de nós. Não estou eu, por acaso, aqui, eu que sou tua mãe. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa que precisa de uma luz aí, toma posse agora dessa palavra de Nossa Senhora para você. Ela está cuidando, ela está olhando para a gente. Não adianta a gente dar a volta no cerrito, ela sabe onde a gente está e sabe do que a gente está precisando. Ela está de olho em nós, não né? Não temos. E nessa hora em que ela fala para o índio, não temos, não sou eu tua mãe que estou aqui, ela aparece simultaneamente para o índio, para o tio dele, o Juan Bernardino. Então, no mesmo momento em que ela acalma ele, e, né, e fala assim, confia que seu tio já está curado. Obedeça. Né? Nossa. E aí ela aparece nesse local que o Thiago falou. Aí, né? então, que chega nessa aparição. Chegou nessa aparição. E o interessante dessa quinta aparição, né, que ela nos contou lá, que foi o único local onde Nossa Senhora pisou. Porque ela sempre vem do alto. Normalmente as aparições dela, ela não toca o chão, não, ela né? flutua. Que ela explicou pra gente que ela pisou naquele local. É o único local que ela pisou. E ali nesse local tem uma fonte de água. Tem um poço de água. Onde as pessoas vão buscar água para serem curadas. Né? E nesse local é o local onde os índios na época eles faziam as roupas, as tilmas para distribuir para os índios locais, né? E tem essa palha, essa vegetação tinha em todo ali, né? Porque ali era um lugar alagado. A tilma é o manto, é o manto que eles usavam por sobre a roupa. Isso, é o guaiate. Eles chamam de aiate. E essa daí foi antes do que aconteceu para ele levar para o bispo, do sinal? Foi. Foi a quarta aparição ou foi a quinta? Eles chamam de quinta aparição. Ah, tá.
Porque eles seguem a ordem, né, das Ordem. aparições. Então, porque nesse momento em que ela fala, não se preocupe, seu índio está curado. E aí ele fala que ele precisa levar um sinal, uma prova concreta. Tá. E ela fala, então você sobe até o monte e lá você vai colher flores. E essas flores serão a prova da minha aparição. E aí, realmente, ele vai lá, ele sobe, como, né, o Carlão falou, era inverno, ou seja, a possibilidade de haver flores ali era zero. Mas quando ele sobe, tinham várias flores e ele colhe as flores. E ela fala, eu só vou te pedir uma coisa, você só vai mostrar essas flores quando você estiver diante do bispo. E aí ele coloca justamente no aiate, na tilma dele, que era uma tilma que eles usavam muito para várias coisas, para se cobrir, para carregar. Então era presa na roupa, então ele geralmente põe nas costas, ele virou para frente, colocou as flores aqui e segurou e foi andando até chegar no bispo. Quando ele chegou diante do bispo, ele abriu e aí a hora que as flores caíram, estava estampado, entre aspas, né? Porque a pintura, na verdade, ela não é pintura, ela sobrevoa a tilma. Ela não é impressa na tilma. Gente, que coisa. É milímetros, nanomilímetros que ela flutua. Isso só depois a NASA pôde conferir. Então a gente fala que é um milagre dos nossos tempos atuais, porque ela foi confirmada pela tecnologia. Que lindo. Apesar de ter E quais agora sinais esses que 1531? aparecem nesse manto, nessa tilma? A hora que ele mostra para o bispo, porque tem várias coisas que foram analisadas, né? O Tem um olho. Papa que falou que nela tudo é milagre, né? É vivo, Tudo. né? É uma imagem viva, né? É Eu uma não imagem lembro que viva, Papa. ela é viva. Quando a gente os foi lá, olhos, né? Que eu acho tudo, muito legal. tudo. Que é uma coisa que a gente, claro que a gente sabe, né? Mas estar lá e escutar isso de uma mexicana é muito diferente, porque ela falou que em várias aparições Nossa Senhora só aparece, por exemplo, em Medjugorje, ela aparece, em Fátima ela apareceu, mas lá em Guadalupe ela vive. Vive. Aquele manto, ela vive. Que Ela está coisa lá. linda, E o mais bonito é gente. porque na aparição, quando o índio abre a tilma, tá estampada a Nossa Senhora. E Nossa Senhora aparece grávida, né? Era um costume dos indígenas. Com aquele- Ela tem essa enculturação indígena e aí ela tem esse nozinho, esse laço amarrado na cintura. E aí ali representa que ela está grávida. Então, não só ela está lá, mas como Jesus também está lá, porque ela está Sim. carregando Jesus no ventre. Tá. Então é muito E forte, isso em gente. dezembro, né? Próximo ao Natal. Próximo ao Todas essas Natal. coisas, No né? advento, Não, né? maravilhoso, coisa assim, linda. né? É de E aí arrepiar, eu assim. li que eles foram analisar os olhos, né? A pupila de Nossa Senhora desse manto e está refletido Juan Diego, né? A cena que ela tá, A o cena que ela bispo, tá. tudo, como ela olhando ali, né? É. Aquilo, né? Gente, é demais isso, Um porque é um fato negócio também. absurdo, assim, que a hora que eles ampliaram, que eles foram Que eles ver. viram. E foi um negócio, assim, totalmente, assim, humanamente impossível. Não, imagina um artista. Primeiro, nenhum é. artista Não ia nem conseguiu. conseguir, né? Porque Não ia é como você conseguir. falou, né? A imagem está sobre A tinta o não é tecido. da terra. Não é tem da pigmento, Não é terra. pigmento existe. mineral, tecido vegetal, que- nada. Um tecido que duraria 20 anos. Está lá há Exatamente. quase 500 anos. Quase 500 anos. E aí, então, é muita coisa, é tudo milagre, né? Um fato muito interessante, que está estampado, né, na tilma, né? É as flores tem algumas flores de Nauiolim, né? Tem a marca lá. E essa flor, Nauiolim, na língua asteca, né? Era Nauiolim, significa o habitar de Deus, né? Ah, A morada bacana. de Deus. E está Que bem lindo. aqui no Na altura do ventre. Na altura do ventre, no sinal do quê? Que aqui Jesus está presente ali. Jesus está presente porque ela estava grávida. Nossa, né? que coisa mais linda. E Ai, esse gente, olha, eu símbolo arrepiada, é o hein? símbolo da missão Guadalupe, porque a gente usa, né, a flor, A flor né? de Nauiolim. E a gente sempre lembra, aí vive Deus, aí é a morada de A Deus, morada aí é de um Deus. habitar de Nossa, Deus. Né? maravilhoso. Lindo. Bom, se você quiser saber mais, tem muito material aí para conhecer melhor essa aparição de Nossa Senhora, que em 2031 vai completar 500 anos, né? Então é bastante significativa para nós e ela foi decretada padroeira de toda a América Latina. Todos nós estamos sob a bênção de Nossa Senhora de Guadalupe. E vocês têm várias atividades, né? E se quiser mais alguma informação também, vai lá conhecer o espaço Lá é católico ótimo. Nossa Senhora de Guadalupe, né? Como é que
Como é que é esse espaço aí? Por que vocês tiveram essa ideia? E a Missão Guadalupe também, conta um pouquinho pra gente dessa influência de Nossa Senhora na vida de vocês. Vai? Pode falar. Bom, começou, na verdade, com a missão, né? Há 10 anos atrás. Não, há 6 anos. 7 anos atrás. Há uns 7 anos atrás. A Missão Guadalupe, ela foi fundada por um padre comboniano, vivo, 94 anos, Padre Carlos Naldi, lá em São José do Rio, né? São José do Rio Preto, uma belezinha. Nossa, uma energia, uma alegria. É isso alegria. mesmo. Silvia, você falou muito bem. É uma alegria. Ele tem alegria de viver, sabe? Alegria de evangelizar. Ele é uma pessoa alegre, divertida, pra cima, sabe? E aí ele, né, chamou 2 pessoas, o Paulo e a Mariana, para cofundarem essa missão. E aí essa missão tem vindo, né, aplicando os acampamentos, aplicando o seminário de vida do Espírito. E foi através do acampamento que a gente acabou se aproximando mesmo deles. E os acampamentos não parou nunca mais. São maravilhosos, né? Nós fizemos, e se você ainda não fez, faça, porque o acampamento, assim, Jesus vira a gente do avesso, assim. Então vale muito a pena também, né? Mas nosso acampamento foi na verdade foi pela Canção Nova, né? Certo. Mas nós temos o chamado missionário mesmo, né? De sair em missão, né? De projetos, né? E atividades que a Missão Guadalupe faz, né? Então, o Paulo e a Mariana chamou a gente, chamou o Ricardo e a Alessandra também para ir lá, para trazer a Missão Guadalupe aqui para Campinas, né? E nós fomos e começamos a aplicar o acampamento aqui, há cerca de 6, 7 anos, que a gente começou esse projeto no acampamento. Mas Deus queria mais, né? Veio a pandemia e começamos com o projeto Cesta Básica, né? E começamos a arrecadar a cesta, e chegava muita cesta, onde a gente conseguiu, até a hora que a gente contou, mais de 3.000 cestas básicas. Que bênção! Só que a gente não só pegava e entregava, né? A nossa cesta básica, a gente evangeliza. Nem que for para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, levava na porta das casas. Tem um sentido sobrenatural, né? É o pão do céu, não só o pão da terra, mas... Todos os projetos, né, da missão. Legal. A Flor de Naolinha, ela representa cada um dos projetos, né? Então, o centro é o Colo de Maria, a outra pétala é dos adictos, a outra dos moradores de rua. Vocês atendem essas pessoas. Exatamente, né? São vários projetos sociais das que a missão crianças, bebês, né? Isso, também. Colo de Maria, né? Colo de Maria. Legal. Os adictos, né? E tem algum site que a pessoa que está nos assistindo possa entrar da Missão Guadalupe para conhecer esse projeto? Tem o próprio site da missãoguadalupe.com, né? Missão Guadalupe Campinas. Campinas.com.br. Tá. E Instagram, Missão Guadalupe Campinas. Uhum. Legal. Então tá bom. E a gente está chegando aqui no fim desse papo. Teria muita coisa ainda. Tem muito assunto, né? Muito. Dá para fazer uma minissérie. Mas aí, o que vocês acham que é mais importante de tudo isso que a gente falou para o pessoal que está nos acompanhando? A mensagem de Nossa Senhora, se você tivesse um conselho para dar para alguém agora, o que você falaria para quem está nos assistindo? Eu falo que, para todo mundo que vai lá no espaço, né, que a nossa missão é levar o amor de Jesus através das mãos de Maria, né? Essa é a nossa missão, tanto no espaço quanto nos acampamentos, nos projetos sociais, né? Que tudo isso é só um instrumento. O acampamento, o projeto, o espaço, o café, os encontros, é só um instrumento. É amor, é lugar de amor, né? Exatamente. Todos esses lugares são lugares de muito amor. O que a gente quer é levar o amor de Jesus. E você, Ti, quer falar alguma coisa? Eu queria voltar naquela frase, né? Não temas, não estou aqui eu que sou a sua mãe. Vamos amar, né? Que Nossa Senhora seja o exemplo e a boa prática de levar esse amor de Deus para as pessoas. Né? Porque ela está viva e está aqui no meio de nós. Que bênção. Nossa, com certeza. Graças a Deus. E você que está nos acompanhando,
não precisa ir para a Cidade do México. Aqui mesmo, aí na situação que você está, você pode perceber que a presença amorosa de Nossa Senhora rezando por você, rezando pela sua família, rezando por aquela situação que você está vivendo, que precisa de um chacoalhão ali. Peça agora para Nossa Senhora de Guadalupe, e eu tenho certeza que, mesmo que você tenha dado a volta, não no monte, mas na América, esteja aqui para baixo, ela vai te encontrar e vai te alcançar. Isso aí. Eu queria só falar uma dar uma última mensagem aí pro pessoal, né? A gente estava lá com a Julieta e ela falou, olha, o projeto que vocês fazem lá em Campinas, né? Aqui da Missão Guadalupe, aqui no México a gente não tem nada parecido. Né, desses projetos sociais, olha, desse sabe, amor vai de Deus. exportar. Um dos sonhos, né, do Padre Carlos. E eu falei para ele, nós estivemos no aniversário de um sacerdote lá e a gente falou para ele, olha, Padre Carlos, ele deseja muito trazer a missão aqui pro México, né? Que e ele falou, quem sabe? Quando Nossa Deus Senhora, quer, como ele dá vocês um jeito, começaram? né? Nossa Senhora dá um jeito. Então, ela tá à frente, né? Exatamente. Legal. Sim, gostoso o papo, né? Muito bom, muito bom. Muito É bom. uma delícia estar no meio de irmãos tão De queridos, irmãos e né? E trazendo é uma uma- alegria que flui mesmo pela graça de Deus, né? Então, valeu. Muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez juntos aqui. Isso E aí. eu espero que esse podcast possa alcançar muita gente aí. Tá Amém. bom? Assim E seja. obrigado, Tiago. Obrigado, Karina. Uma Obrigada, alegria muito queridos. grande estar com vocês aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e espero que você, a partir de hoje, tenha um pouquinho mais de confiança. Sei que você já confia bastante em Deus. Agora um pouquinho mais, um plus aí de confiança pelas mãos de Nossa Senhora de E Guadalupe. que ela interceda pelo nosso país, né? Pelo Brasil, para que a graça de Deus nos ajude aqui também. Amém. É isso aí. Obrigado. Fique com Deus. Um abraço para você. Obrigado para a Thaís, que está aqui atrás das câmeras. Pelo Daniel Farias também, que vai fazer a nossa edição. A gente se encontra em breve. Tchau. Tchau.